Saudações, pessoal. Aqui de novo o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha, com mais uma videoaula. Novamente falando sobre o capítulo de entropia e a segunda lei da termodinâmica, e essa é a nossa terceira aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a entropia de Clausius, vamos introduzir a entropia de Clausius, entropia como função de estado, também vamos falar, e vamos dar alguns exemplos do cálculo da função entropia, né, em processos reversíveis e também em processos irreversíveis. Entropia de Clausius. Bem, pessoal, o que eu vou apresentar para vocês agora, né, é um cenário ao qual se constrói o conceito que nós conhecemos atualmente, é o conceito de entropia. Então, como é que é esse cenário, como é que é esse panorama? Vou descrever para vocês agora. A natureza não permite, né, como nós vimos agora há pouco nos enunciados da segunda lei da termodinâmica, a natureza não permite uma eficiência de máquinas, né, 100%, certo? Não permite eficiência de máquinas 100%, e coeficiência de performances, né, próximo do infinito, ou seja, a gente não consegue converter na íntegra calor em trabalho, isso não é permitido, e nem conseguimos fazer com que o calor de uma fonte fria vá para uma fonte quente sem trabalho, né? Fazendo esse W aí nulo. Isso não é permitido pela natureza. E aí ficou aquela dúvida, né? Então, qual a máxima eficiência então de uma máquina térmica? Essa é a questão que a gente colocou antes de introduzir o conceito colocado por Carnot, o conceito da máxima eficiência de uma máquina térmica, máxima eficiência teórica de uma máquina térmica. Então essa era a pergunta que a gente tinha colocado antes. E essa pergunta ela é respondida nas reflexões a respeito da potência motriz do fogo, que é o livro Sadi Carnot. Então ele introduz lá o ciclo de Carnot, né? Nesse texto Reflexões sobre a potência motriz do fogo, de 1824, e a gente consegue entender, né, como que é essa problemática da máxima eficiência de uma máquina térmica. Então nós temos que ter, como nós vimos no ciclo de Carnot, nós temos que ter todos os processos reversíveis, né? Todos os processos aqui reversíveis, e em todo o processo a qual a máquina vai absorver calor, isso se dá de maneira a que o calor vá apenas para a realização de trabalho. Então a gente tem a otimização máxima, né, da relação entre calor e trabalho. Não temos desperdício nenhum nessa máquina. Então toda análise que nós fizemos no ciclo de Carnot, nós fizemos com base em uma perspectiva contemporânea, né, a matemática atual que nós conhecemos, e a análise disso tudo é observado na nossa perspectiva atual. E agora o que eu convido vocês a fazer é justamente uma análise da perspectiva que o Carnot tinha desse cenário, como que ele concebeu, né, quais foram as bases conceituais que ele concebeu o ciclo de Carnot. Então, o que o Carnot basicamente entendia, né, em 1824, para escrever esse texto, Reflexões sobre a potência motriz do fogo, era justamente uma concepção herdada de Lavoisier a respeito da natureza do calor, entendido como calórico. Então, a concepção do Carnot é exatamente essa. Uma máquina térmica ela trabalha de maneira semelhante a uma roda d'água, aqui convertendo o calor em trabalho, despejando parte desse calor numa fonte fria. Isso é relatado no próprio texto do Carnot. Existe uma passagem que eu vou ler agora para vocês que diz exatamente, né, como que era o pensamento dele a respeito do funcionamento das máquinas térmicas. Bem, no texto de 1824, Carnot relata o seguinte: podemos comparar exatamente a potência motriz do calor com a de uma roda d'água. Né? Então aqui a gente pode comparar com uma roda d'água. A força motriz de uma queda d'água depende da altura e da quantidade de fluido. Então, da altura H que nós temos e da quantidade de fluido, né, que vai rodar a roda d'água. A força motriz do calor depende da quantidade de calórico empregada.
Né? Depende dessa quantidade de calórico que vai fluir da fonte quente para a fonte fria. E do que podemos denominar sua altura de queda, ou seja, a diferença de temperatura dos corpos entre os quais o calórico é trocado. Então, no texto Carnot fica claro a analogia que ele faz entre uma roda d'água e o funcionamento da máquina térmica, a máquina a vapor, no caso, e essa analogia como se dá, né? Então, qual que é a analogia que ele faz? Imagina a roda d'água, nós temos aqui o desenho da roda d'água. Então, a roda d'água trabalha de que forma, né? Você tem água despejada, né, por exemplo, de uma queda, né, de uma cachoeira, a água cai aqui, essa quantidade de água caindo oriunda dessa queda, né, dessa diferença de altura, se choca com as pás dessa roda e a roda gira, né? A roda vai girar e esse é o trabalho gerado pela roda d'água, né? Então aqui você tem uma altura HQ e um outro nível HF, a qual vai proporcionar, né, uma queda de energia, o MGHQ, para o MGHF. Então a energia era MGHQ, vai para MGHF, com essa queda da potência motriz, essa energia é despejada na roda d'água em termos de quê? Termos do trabalho. Então a perspectiva de Carnot era exatamente essa, a analogia com a roda d'água. Então na máquina térmica, então a máquina térmica está aqui. Então o que acontece no pensamento do Carnot? Existe um fluido, né, que é o calórico. Esse calórico ele desce desse nível mais alto de temperatura TQ, faz gerar o trabalho né, não tem como a gente prescindir da fonte fria. Fonte fria recebe o calórico né, que passou pela máquina e tem que ir para algum lugar. Inclusive tem uma parte relatada pelo Carnot em seu trabalho. Né? Ele comenta que sem a existência da fonte fria, nenhuma máquina poderia executar um trabalho, né? A gente não poderia ter uma máquina sem exatamente esse jogo, fonte quente, fonte fria, né? É a mesma coisa que você tentar imaginar que você poderia, né, simplesmente roubar calor, né? Imagina um ambiente totalmente quente, não existe para onde você despejar esse calor poderia ser usado de alguma maneira para gerar movimento, né? Isso é impossível, não tem como a gente conceber essa situação. Então fica claro para a gente que toda a concepção do ciclo de Carnot, né, apesar da nossa análise preliminar ter sido uma análise mais contemporânea, toda essa concepção é baseada na ideia do calor como sendo, né, um fluido, né, ou seja, o calor para ele era o calórico. Bem, pessoal, como nós sabemos, a visão que prevaleceu, né, que acabou se sustentando até os dias atuais a respeito da natureza do calor. Eu estou chamando aqui de calor na perspectiva de Myers e Joule, mas existem várias outras pessoas envolvidas na compreensão do calor como, né, um ente oriundo do movimento das partículas. E o primeiro a apontar sobre isso foi o Conde Rumford, mas eu estou chamando de Myers e Joule os nomes mais apropriados para esse momento nessa discussão. Nessa perspectiva de Myers e Joule, a gente já sabe, né, nós já mostramos isso aí, que o trabalho na máquina térmica tem esse formato, né? Então o trabalho lá é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E todo esse cenário é acompanhado, né, e estudado justamente por Rudolf Clausius. Clausius foi apresentada esse panorama, essa problemática, pelo William Thomson, que encontrou, né, o texto do Carnot e estudaram esse problema a partir do ciclo de Carnot e encontraram essa problemática, né? Por um lado, o ciclo de Carnot é muito bem fundamentado e explica a máxima eficiência de uma máquina térmica, mas tudo é baseado na ideia do calórico. E contemporâneo a ele, né, tanto o Joule quanto o Clausius já compartilhavam da ideia do calor
nessa perspectiva de energia em trânsito, né? Uma energia oriunda do movimento dos constituintes da matéria. Então a gente pode fazer essa análise, né? Tanto na perspectiva contemporânea, que é essa equação 1, né? Que eu estou chamando de calor na perspectiva de Mayer e Joule, quanto na perspectiva do Carnot. Na perspectiva do Carnot, como é que a gente poderia escrever? O Carnot, a concepção dele sobre a natureza do calor era o calórico. E tudo se passa por Carnot da seguinte forma. Como eu relatei para vocês, de forma semelhante a uma queda d'água, uma roda d'água, uma roda d'água, uma quantidade de calor, que eu estou chamando de, no caso, calórico, né? Nós vamos dar esse nome, essa simbologia C para o calórico. Então, de forma semelhante a uma roda d'água, uma quantidade de calórico C deve fluir, né, do reservatório de alta temperatura, do nível de potência motriz mais elevado, né, nível de potência motriz TQ, para o nível de potência motriz mais baixo, né, nível de potência motriz um pouco mais baixo, que é o TF. Realizando assim o trabalho, né? O trabalho W. Assim como na queda d'água, o trabalho na queda d'água escreve como, né? mghq menos mghf. Isso a gente pode escrever como sendo mg HQ menos HF, ou seja, diferença de potência motriz é a realização do trabalho. No caso da máquina térmica, a gente pode fazer uma coisa semelhante, né? Seguindo o receituário do Carnot. A gente pode escrever algo semelhante pensando que o calórico é que cai, né, no nossa máquina e realiza trabalho. A gente pode escrever algo semelhante, que é o que? Trabalho, né, no caso da perspectiva do Carnot, trabalho seria o que? Seria CTQ menos CTF. É a diferença de potência motriz. Dá origem ao trabalho. Aí surge uma grande ideia aqui, que é acreditada a Claus, que é o seguinte: como o trabalho é igual nas duas perspectivas, né? O trabalho tem que ser igual aqui na equação 1, na perspectiva de Mayer e Joule, e o trabalho também tem que ser igual aqui na perspectiva do Carnot. A gente iguala as duas igualdades, né? Impõe a igualdade para tentar descobrir qual o significado desse calórico que o Carnot, né, utilizou no seu trabalho, bem fundamentado, mas com a concepção ainda antiga, né? Então, fazendo isso, a gente pode escrever o seguinte, né, igualando as duas equações, o QQ menos o QF da equação 1 igual, correto? A CTQ menos CTF. A gente chama essa equação de 3. A gente pode olhar o seguinte, né? Para que a 3, né, essa equação 3, seja estabelecida, que essa igualdade, né, se estabeleça, a gente tem que impor uma condição a respeito do C. O C tem que ser escrito da seguinte forma: C vai ter que ser escrito como QQ sobre TQ, e tem que ser o mesmo valor QF sobre TF. Se a gente não impor dessa maneira, não dá para conceber, né? Não dá para a gente escrever a igualdade. Né? Claus identifica, então, o que Carnot chamou de calórico, aquele C grandão, que a gente adotou de C grandão, o que ele chamou de calórico, como uma grandeza que ele batizou de entropia. Uma grandeza que ele batizou de entropia. Entropia do grego significaria mudança, né?
Entropia, então, S, a gente escreve com essa simbologia S, é TQQ sobre TQ, que no caso do ciclo de Carnot é QF sobre TF. Então, para a gente, essa é a origem do conceito de entropia. Então, essa para a gente é a definição do conceito de entropia, que é oriundo do ciclo de Carnot na análise de Rudolf Clausius. Buscando, né, uma conciliação entre essa visão de Mayer e Joule e outros também, a visão contemporânea do calor como uma energia em trânsito, né, com o trabalho de Carnot nessa perspectiva do calórico ainda. Então, na busca, né, na busca do Clausius em conceber essa conciliação, em estabelecer essa conciliação entre as duas perspectivas, é que nasce o conceito de entropia, certo? Então, a entropia ela surge justamente nessa tentativa do Clausius de conciliar as duas perspectivas de contribuições para o estudo dos fenômenos térmicos, né? Os estudos de Mayer e Joule e outros envolvidos, né? E também reflexões sobre potência motriz do fogo do Carnot. Então esse é o nascedouro, né? Esse é o berço do conceito de entropia. Bem, uma vez que a gente entendeu a origem histórica do conceito de entropia, a gente pode fazer uma análise, né, dessa grandeza Q sobre T justamente no ciclo de Carnot. Então a gente começa com o ciclo de Carnot e vamos fazer uma brincadeira legal aqui, que é o seguinte, vamos somando essas grandezas Q sobre T em todas essas etapas irreversíveis do ciclo de Carnot. Então a gente sai pulando, né, de A para B, de B para C, de C para D e volta em A de novo, somando os calores por unidade de temperatura, para a gente analisar, né, como é que essa grandeza se comporta no ciclo de Carnot, que é onde ela surge, né? Então, olha só, a gente pode somar, então, fazendo essa soma aí, Q sobre T, tudo bem? Ao longo do ciclo, né? Então, a primeira etapa, né, Q sobre T de A até B. Depois eu somo Q sobre T, né, de B até C, mais Q sobre T, que é a entropia, de C até D. Depois fecha o ciclo, né? Q sobre T. Agora eu vou de D até A. Então a gente fecha o ciclo. De B até A a gente sabe quanto dá, né? Dá QQ sobre TQ. É tranquilo observar isso. Aqui, se a gente fizer a continha ali, ó. Qual que é o calor que está entrando de A até B? QQ. Qual a temperatura? TQ. Tranquilo, não tem dificuldade, né, nenhuma em fazer essa observação. De B até C, a gente percebe, de B até C não tem calor. Não tem calor, né? Não tem calor, não tem entropia. Não tem calor, esse valor é nulo. Lembrando aí, depois eu vou reforçar isso, de B até C, processo reversível, certo? Todas as etapas aqui são reversíveis no ciclo de Carnot. B até C, processo reversível, não tem calor, a entropia não muda, né? É zero. Então, ΔS é zero, de B até C, processo isentrópico. Tudo bem? Só reforçando aí. De C até D, QF sobre TF. E de D até A, de novo, é nulo. Lembrando aí o seguinte, eu não coloquei sinal. Percebam aí que não tem sinal por enquanto. Olha lá, ó. Só os valores, digamos assim, os valores gerais, genéricos, né? Não coloquei sinal ainda não. Fazendo, né, abrindo essas continhas aí, continuando o processo. Então, o somatório de A até B de Q sobre T, fechando o ciclo, de A até A, então fica QQ sobre TQ mais QF sobre TF. Né? As duas outras etapas são calor nulo, né? E a gente pode escrever, nós já calculamos isso aí, né? Em outros carnavais aí nós já calculamos quem é o QQ, quem é o QF nos processos isotérmicos. Nós já fizemos essa continha. Então o QQ, por exemplo, QQ nós sabemos calcular. NR, TQ, LN, né? LN do volume final, que é o volume final, VB
sobre VA. Esse é o QQ. Da mesma forma com o QF. O QF vai ser quanto? NR, TF, LN de VD sobre VC. Mas veja bem aí de novo, ó, que o nosso LN aí, ó, o VD é menor que VC, certo? Se o VD é menor que VC, esse valor vai dar negativo. Então, a gente pode inverter essa fração aqui para colocar o valor absoluto junto com LN, né, o sinal de fora. Então, vai ficar o quê? Menos NRTF LN de VC sobre VD. Então, aí tá tudo ok. Olha lá o valor absoluto e o sinal do lado dele. Caminhando um pouquinho mais aí, então a gente tem o que? Somatório de A até A vai ser NR TQ sobre TQ, né? Pega as temperaturas, passa dividindo, LN de VB sobre VC. E aí a gente pode continuar nossa álgebra aí, todos os termos passam dividindo, né? A temperatura, tanto a temperatura no termo TQ quanto no termo QF. Menos lá, LN de VC sobre VD. As temperaturas se cancelam, né? Cancela todo mundo lá. E aí tem que lembrar, olha lá, como nós fizemos no ciclo de Carnot, ele tem que lembrar que LN de VB sobre VA dá o mesmo valor do LN de VC sobre VD, por causa dos processos adiabáticos. Lembra lá, fizemos essa continha já. Então a gente fica com o quê? Se eu for somando então de A até A os calores, né, por unidade de temperatura, nós vamos encontrar quanto? Zero. Vamos encontrar zero. Porque esse termo LN aqui vai cancelar com esse outro LN. Tudo bem? Um, né, negativo, cancela com o outro lá, que é positivo. Então dá nulo. Qual que é a conclusão que a gente chega? No ciclo de Carnot, quando a gente sai do ponto A, vai para o ponto B, soma Q sobre T. Vai do B para o C, soma Q sobre T de novo. Certo? Sai do C para o D, somo Q sobre T novamente. Fecha o ciclo. O que a gente encontra? A gente encontra um valor nulo para esse somatório. Certo? Então, no ciclo de Carnot, são processos reversíveis. A somatório aí que a gente faz de Q sobre T, ou seja, a entropia, é nulo. A variação de entropia de A até A, né? Fecha no ciclo, é zero. No ciclo de Carnot, um ciclo reversível. Então, a variação, a gente pode escrever dessa forma, né? A variação da entropia em um ciclo fechado, um ciclo reversível fechado, é nula. Certo? Então, esse resultado que a gente tira é um resultado muito importante, oriundo do ciclo de Carnot. Então, se a gente tiver um ciclo reversível, você fecha o ciclo somando calor por unidade de temperatura, nesse ciclo dá nulo. Então, a gente pode, né, sistematizar algumas ideias aí, que é o seguinte: se você tiver um processo reversível qualquer, né? Processo reversível, saio lá de PA, VA, TA, e vou até PB, VB, TB. Processo reversível. Nesse processo reversível, como vocês viram lá, a variação da entropia é dada por Q sobre T. A gente deduziu isso do ciclo de Carnot. Qual a unidade? Joule por Kelvin. Então, essa é a definição de entropia que a gente tira no processo reversível. Qualquer processo reversível. E aí, se a gente tiver um outro processo de ciclo fechado, olha só como é que fica, né? Se a gente tiver o processo cíclico reversível, olha como é que a gente pode fazer, né? Para pensar isso, que eu já mostrei para vocês. PA, VA, TA, aí eu vou, né? Igual a gente fez agora há pouco, né? PB, VB, TB, faço, né? Vou por vários pontos do meu ciclo, fechando, né? 3 pontinhos e volto para o A de novo, né? PA,
VA, fecha o ciclo, né? TA. Então, fechando o ciclo que a gente viu lá, se o ciclo for reversível, nós vimos que nesse processo cíclico, a variação da entropia dá nula, né? A variação da entropia é zero no processo cíclico, que a gente aprendeu agora há pouco. Entropia como função de estado. Então, veja bem, gente, imagine você se nós temos um ciclo reversível qualquer, né? O ciclo é reversível. Então, imagine um ciclo reversível. Então, tem um ciclo reversível qualquer aqui, ó. Um ciclo reversível. Reversível por quê? Porque eu posso tanto ir para um lado, né, quanto para o outro. O que a gente tem aqui? Quais são essas linhas aí, professor? Esse ciclo reversível qualquer, eu posso traçar várias sucessões aqui, ó, de processos isotérmicos, né? Cortar ele em processos isotérmicos e ligar esses processos isotérmicos, como está aqui nesse outro desenho. Então, tem um processo isotérmico aqui, eu ligo ele, ó, por duas adiabatas. E aí eu consigo fazer uma brincadeira que em vez de passar nesse ciclo, que é uma batata que disforme, né? Em vez de andar nesse ciclo, eu vou por esses processos isotérmicos adiabáticos, isotérmicos adiabáticos, ó, fechando o ciclo. Então, vamos tentar desenhar aqui melhor como é que ficaria isso, né? Então, eu saio desse ponto aqui, ó, saio de um pontinho aqui, vou aqui, desço para uma adiabata, volto para um isotérmico, desço para uma adiabata, vou fazendo assim, e eu consigo fechar o ciclo, certo? Percorrendo ele por processos isotérmicos e adiabáticos. Interessante, né? Então eu posso, digamos assim, eu não sei percorrer esse ciclo que é uma batatona, a gente não sabe, né? A relação P por V disso aí a gente não conhece. A gente sabe a relação P e V do processo isotérmico e do processo diabático. Então a gente pode trocar, né? A gente pode trocar esse ciclo disforme por uma sucessão, né, de isotermas e adiabatas para percorrer esse ciclo reversível qualquer. Então, da forma como está desenhado, a aproximação nossa é razoável, mas não é muito boa. Mas eu posso colocar várias, né, isotermas bem pequenininhas aqui, uma do lado da outra, bem, né, bem próximas, e aí sim eu vou ter uma aproximação muito boa na hora de percorrer esse ciclo. Não é verdade? Então, se eu tiver vários isotermos bem próximos um da outra, eu consigo fazer isso com precisão maior. E aí, então a gente pode imaginar essa situação a qual eu posso trocar, né, esse ciclo reversível qualquer justamente por processos isotérmicos e adiabáticos. Fazendo isso, então, para percorrer esse ciclo irreversível qualquer, somando o calor por unidade de temperatura, essa é a jogada que a gente faz. Então, a nossa entropia, que é o somatório de calor por temperatura, eu posso trocar por uma integral. E a gente sabe que se eu fechar o ciclo, né, fechando esse ciclo aí, ó, somando calores por unidade de temperatura, em várias, né, isotérmicas, a gente só vai fazer para isotérmicas, as adiabáticas o calor é nulo, né? Então, nesse conjunto de isotérmicas aí, eu posso trocar isso, por exemplo, né? Se eu quiser, eu posso trocar isso por uma integral. Integral de caminho fechado, olha aí, ó. Integral, a gente chama de integral grávida, né? Integral de caminho fechado. De dq sobre t. Então, em vez de ficar lá o calor finito Q, fica o calor infinitesimal dq. Então, a gente pode fazer essa jogada. Então, eu saio do A, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, analisar esse caso aqui agora que eu estou desenhando. Ó. Por exemplo, eu estou no ciclo reversível qualquer. Então, agora eu vou escrever a integral em vez do somatório. Então, eu saio do A, por exemplo, vou para o B, beleza? Paro no B e volto até o A. Fecho o ciclo aí. Mas a gente sabe que se a gente fechar o ciclo, isso aí dá zero, né? Então, vamos fazer a brincadeira aqui. Eu saio do A, vou para o B, mas saio do B e vou para o A fechando o ciclo. A gente sabe que esse ciclo reversível aí, essa primeira parte do caminho 1, a segunda parte do caminho 2. Isso aí dá zero. Então, se eu vou pelo caminho 1 primeiro, né? Depois o caminho 2,
Isso aí dá tudo zero. Eu fechei o ciclo, lembra lá, hein? Quando eu fecho o ciclo reversível, dá zero. Então eu posso fazer uma brincadeira que é assim, ó. Eu inverto, como é reversível, eu inverto o 2, o caminho 2, por exemplo, eu posso inverter ele, certo? Em vez de fazer, eu vou do caminho 1, por exemplo, caminho 1 do A até o B. Aí chegou aqui BPC, mas o caminho B até A, eu posso inverter ele porque é reversível. Então eu inverto ele, só que aparece o sinal menos aqui, né? Quando a gente se lembra lá, quando a gente inverte os limites da integração, tem que aparecer esse menos. Então fica então de A até B dq sobre t, menos de A até B dq sobre t no caminho 2. Isso dá zero. Então a gente pode concluir o seguinte, que a integral de A até B do caminho 1 é igual à integral de A até B do caminho 2. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que no ciclo reversível, esse valor aí, né? Esse valor da integração de dq sobre t independe do caminho. Por quê? Só depende dos extremos, né? B e A. Essa variação aqui, ela independe do caminho. Tanto faz pegar o caminho 1 quanto pegar o caminho 2. Esse valor aí vai dar o mesmo número, né? Não vai depender do caminho 1 ou do caminho 2. Então a gente conclui aí que esse camarada aí, que é integral, é a função de estado, independe do caminho que eu né, escolho traçar, né? Então o ΔS depende do que apenas, né? Depende do SB, do valor lá no B e do valor no A. Pronto, não depende mais nada. Que é integral de A até B de dq sobre t. Por isso que a gente fala que a entropia é uma função de estado. Bem, vamos analisar agora como é que a gente pode calcular, de forma geral, a entropia no processo reversível de um gás ideal. Você imagina então um gás ideal. Então você tem um gás, tudo bem? Que está o nosso gás aqui, apenas uma porção, né, de matéria no espaço. Eu estou simbolizando por um gás. E aí, nessa transformação reversível, a gente tem, né, calor, diferente de zero, pode ter calor, pode ter trabalho também associado, tem a expansão ou tem a contração, né? E a gente sai de um estado P1, V1, T1, vai para um estado P2, V2, T2. Vamos analisar algumas coisinhas aqui no cálculo da entropia desse processo. Então, olha só, a primeira coisa que a gente pode analisar é o seguinte, a variação da energia interna. Então, a energia interna, a primeira lei, a gente pode escrever assim, dU igual a dQ menos dW. Nada de novo aí, né? O dU é simplesmente NCV dt, lembra lá? Né? A variação da energia interna do gás ideal, NCV dt. O dQ, como é que a gente definiu lá a entropia? A entropia de Q sobre T, né? Processo infinitesimal. Então, processo infinitesimal compatível com esses processos todos aqui, né? A gente escreve também, ó, dQ, né, sobre T, variação da entropia. Tudo bem? E aí, ds igual a dq sobre t, eu posso escrever o dq como sempre tds. Simplesmente, né? TDS, aqui, ó. TDS é o dq em termos de entropia. Perfeito? E o W, como é que eu posso escrever o dW? dW é simplesmente PDV. Né? PDV ou dW. Então, no caso lá da energia interna, eu posso escrever então NCV dt, energia interna, igual a TDS, que é o dQ, lembra lá? TDS é o dQ, menos PDV. E aí o nosso objetivo é calcular a entropia. Então, eu pego a entropia aqui, ó, e deixo ela do lado esquerdo, né? Deixo ela, ou então simplesmente fica parada lá, a entropia fica aqui, e esse termo PDV vai para o outro lado. Tudo bem? Perfeito? A gente continua com as nossas continhas aí, né? Então, vou ficar com NCV dt mais PDV. Então, o ds, eu pego aqui o t, passo dividindo. ds vai ficar, então, NCV dt dividido por t, tudo bem? Mais, né, PDV sobre t.
Caminhando um pouquinho mais para nossa álgebra, então vou ficar com ds igual ncv dt sobre t, tudo bem? Aí eu substituo, olha só o que eu vou fazer, nós vamos substituir o P sobre V, lembra da equação dos gases ideais, né? PV igual a nRT, a gente pega aqui, ó, pega aqui o P sobre T, o T fica dividindo, então eu vou escrever P sobre T igual a NR sobre V. Substitui esse valor aqui, né, a gente substitui aqui nesse integrando. Só isso que a gente está fazendo, nada mais, né, apenas uma álgebrazinha para conseguir resolver o nosso probleminha. Para ficar porque aqui, do jeito que está aqui, não tem como integrar, né? Vou integrar dv p sobre t. O p está mudando, não sei qual está mudando em relação às outras variáveis, tudo está mudando, tem que ter apenas uma variável de volume para integrar, né? Então a gente fica então finalmente com isso aí, ó, nrdv, e finalmente a gente pode integrar, né? Integrando do estado 1 até o estado 2. Fazendo essa jogada, integral de 1 até 2, de ds vai ser simplesmente o quê? ncv, fica de fora da integral, passo integrando tudo, né? Integro essa parte aqui, integro essa parte de cá, de 1 até 2, tudo bem? ncv dt sobre v, né? Ó, já ficou errado aqui, né? Aqui é dt, daqui a pouco eu corrijo isso aí. ncv dt sobre t, tem que corrigir aqui, na próxima passagem eu corrijo. De 1 até 2 e nr dv sobre t, sobre v, perdão. Então eu vou ficar com ΔS, que é a integral de ds, né? Já vou corrigir esse dv aí. Então fica ln de t, aqui lembra você, ó, que aqui é t, tudo bem? Aqui é t, corrigindo aí, ó, vou colocar um t aqui para não, né, dar confusão. dt sobre t, a gente passa a integral de dt sobre t é o quê? Ln de t, olha aí, perfeito. Ln de t, de 1 até 2. Tudo bem? Caminhando aí com nossas contas, nr ln de v, que é a integral, ó, do dv sobre v. Ln de v, de 1 até 2, também, né? Estado 1 até o estado 2. Então, vou ficar com ncv ln de t2 sobre t1, lembra a propriedade do ln, né? O ln de A menos ln de B, ln de A sobre B. Mais ln de R, ln de V2 sobre V1. A mesma propriedade. Quando a gente passa o limite de integração, então ficou ln de T2 menos ln de T1. A gente escreve como sendo ln, né? Aqui, ó, de T2 sobre T1. Tranquilo, né? Propriedade do ln. Então, o ΔS fica simplesmente NCV ln de T2 sobre T1, mais NR ln de V2 sobre V1. Então, essa é a expressão geral para o cálculo da entropia, né, num processo de mudança de estado de um gás. Então, a gente percebe que a entropia vai mudar, né? Quando tiver aumento de temperatura, ela vai mudar quando tiver também aumento de volume no gás, certo? Então, se o processo for for isotérmico, né? Então a temperatura não muda, esse termo aqui é nulo. Se o processo é isotérmico, tiver apenas a expansão do gás, então aqui, ó, a expansão do gás do processo isotérmico, você calcula aqui com o aumento do volume. O volume aumentou, a entropia aumentou. Ou se você tiver também, né, um processo isocórico, o volume aqui não mudou, mas a temperatura mudou, calcula a entropia devido ao aumento da temperatura. Tudo bem? Então essa é a jogada que a gente tem, né, no caso do processo reversível de um gás ideal. Agora fica uma questão interessante, né? Eu fiquei falando aí sobre o processo reversível, e aí você pode se perguntar, professor, mas e os processos irreversíveis? Você falou tanto dos processos irreversíveis, como é que fica o cálculo da entropia? Pois é, olha que coisa interessante, né? Imagine você então que eu esteja aqui no estado 1, né? E aí a gente vai tentar responder essa pergunta.
e vou para o estado 2. Saio do 1 e vou para o 2. Existem dois trajetos. Eu posso fazer essa jogada indo pelo caminho reversível. A gente sabe qual é o cálculo da entropia. E posso também pelo caminho irreversível. Então, vamos imaginar dois caminhos aqui. Num diagrama, temperatura, entropia. Podia ser um diagrama PV também, não tem problema. Mas aí, então, o que está acontecendo aqui é que a entropia está aumentando nesse processo, né? De 1 para 2, e eu posso escolher o caminho a seguir. Se eu escolho o caminho reversível, eu sei escrever a expressão da entropia. A gente sabe escrever a expressão da entropia no caminho reversível. No caminho irreversível, a gente não sabe escrever a expressão de entropia. Mas olha só que interessante. Vamos andando um pouquinho com a nossa análise aí. Como a variação da entropia ela é escrita como sendo S2, né? No caso, eu estou indo de 1 para o 2. S2 menos S1. Essa variação ela independe do caminho. Você concorda comigo? Né? Se eu estou no 1 vou para o 2... eu estou preocupado em calcular a variação de entropia. Aí para mim não interessa muito o caminho, né? Eu estou no 1, vou para o 2, então eu tenho o valor do S1 e o valor do S2. Qual que é o valor do ΔS? ΔS é quanto? ΔS é S2 menos S1. Só isso, não tem muito o que fazer, né? Então a gente pode calcular a entropia simplesmente desse processo irreversível, se o processo for irreversível, né? No processo irreversível, simplesmente calcula a entropia escrevendo dq sobre t para um caminho que seja reversível. Então a gente dá uma, digamos assim, a gente dá uma enganada no sistema, né? A gente tenta burlar essa dificuldade aí, exatamente usando esse fato de que, como a entropia em 2 é definida, a entropia em 1 também, e eu quero calcular no processo irreversível, o que eu faço? Eu imagino um caminho reversível, escrevo quem é a entropia, certo? Esse caminho eu sei integrar ele e eu posso calcular a variação da entropia nesse processo irreversível dessa forma. Entendeu? Então, como é que a gente vai calcular? Do mesmo jeito que nós calculamos anteriormente, mas seguindo um caminho que a gente sabe integrar, que é um caminho reversível. Então, olha só o que a gente pode fazer agora. A gente pode pegar um exemplo aqui de processo irreversível e como fazer esse cálculo esse cálculo aí da entropia no processo irreversível. Quer processo irreversível mais comum do que a termalização de duas barras? Então, imagine duas barras. Eu tenho duas barras e aí a gente vai tentar termalizar elas, né? Então, imagine aqui, você tem a barra quente, né? A barra quente está aqui, e aqui a gente tem uma barra fria. A barra quente está na temperatura T1 maior que a barra fria, temperatura T2, óbvio, né? Temperatura T1 quente, temperatura T2 fria. E aí, esse sistema termaliza, né? Sai da temperatura T1 e vai para outra temperatura. Então, a gente vai fazer análise desse processo de termalização. Então, olha só, a gente pode começar, por exemplo, calculando com a temperatura que o sistema termaliza. Então, eu somo as trocas de calores, né? MC T menos T1. Lembrando aí, ó, que a massa é igual, né? MC, e o calor também, específico também é igual. M e C, os dois valores são iguais para as duas barras. Só para facilitar o quê? O cálculo da temperatura de equilíbrio. Então, continua a nossa álgebra. Nós podemos calcular agora a temperatura de equilíbrio, né? A gente cancela aqui o MC, né, dos dois lados, o termo comum, pode ir embora, não tem problema, a gente precisa deles, pode ir embora para a casinha deles. Então, eu vou ficar com, eu somo, né, T com T, o MC foi embora, lembra lá, ficou só o T sozinho, dos dois lados. T com T, 2T, 2T está aqui. 2T está aqui, a gente pode fazer então 2T igual, né, a T1 mais T2 foi para o outro lado, lá, o T1 está aqui negativo, foi para o outro lado positivo. O T2 também negativo, é para o outro lado positivo. Fazendo essa jogada, né? T1 mais T2. Então, a gente vai ter o T, que é a temperatura final de equilíbrio, vai ser T1 mais T2, sobre 2, né? A média das temperaturas, né? E aí eu posso calcular o ΔS. O ΔS vai ser o quê? A variação da temperatura do 1
como que fica a temperatura do 1 mais a variação de temperatura do 2. Então, fazendo isso, do 1 vai ser o quê? dQ sobre T, a variação de temperatura do 1, mais dQ sobre T, a variação de temperatura do 2. Tudo bem? Quem é o dQ? O dQ é simplesmente mc dt. E esse dQ aqui também, né? mc dt. Então, do 1 fica mc, o dt fica dentro da integral, posso manter lá dentro, bonitinho, sem problema nenhum. Mais mc, a integral do outro também, t2 até t. Lembre lá, ó, qual é a temperatura final? T. Né? Então, a temperatura final aqui nos dois limites de integração é t. T1 até t e t2 até t. Tudo bem? Então, a gente fica com essa expressão aqui. Essa é a expressão para, né, do cálculo do ΔS. Vamos avançar um pouco mais aí agora. Avançando um pouco mais com a nossa álgebra, o que a gente pode calcular, né? ΔS, então, vai ser mc, qual que é a integral de t sobre dt sobre t? É linha de t, né? Primeiro termo, t1 até t. Mais mc é linha de t também. Não se preocupe aí com o t e t, né? Bobagem, isso aqui é só uma variável nula, né? O t do final é que importa para a gente. Então fica mc além de t, mais mc além de t. Tudo bem? Isso aí tem que dar, então, juntando os termos aí, vai ficar passando o limite de integração, perdão. mc além de t sobre t1, final sobre inicial, mais mc ln de t sobre t2. Então, ΔS vai ser igual, né? MC, fator MC, né? ln de t sobre t1 mais ln de t sobre t2. A gente pode fazer mais uma coisinha aqui. Tá vendo aqui que eu tenho a soma de ln's, soma de um ln, soma do outro. Qual que é ln de A mais B? Ln de A vezes B. Lembrou da propriedade do logaritmo? Então, vou ficar com MC ln de t quadrado, né? Peguei esse t vezes esse t aqui. Ln de t quadrado dividido por t1 vezes t2. Então, a gente pode escrever, finalmente, a nossa expressão final para a variação da entropia num processo de termalização de duas barras, assim, ó. MC ln de t quadrado sobre t1 vezes t2, que é a expressão que a gente encontrou agora há pouco, né? Olha só, esse termo é negativo, perdão, é sempre positivo. A variação de entropia dessa termalização é sempre positivo, por quê? Porque esse produto t quadrado, lembrem lá, ó, é maior que t1 vezes t2. Não é difícil perceber isso, se quiser atribuir valores, dá também para fazer. Mas já fez essa conta. Ln de t quadrado sobre t1 vezes t2 dá maior do que zero, não tem problema nenhum. Certo, gente? Então esse é mais um exemplo, né? Além da expansão do gás ideal, de como calcular a variação da entropia de um sistema. Tudo bem? Vamos fazer exercício, né? O exercício ajuda a gente a sedimentar todo esse conhecimento que a gente discutiu, né, a respeito do cálculo de entropia. Tudo bem? Um abraço a todos, até mais.